Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série As 12 Táticas de Satanás contra o Cristão. Estudo número 4. Satanás e a substituição da obediência pelas boas obras. Deus se deleita nas boas obras dos seus santos. Um dos motivos é que as oportunidades que surgem para fazermos aquilo o que é bom no nosso dia a dia não aparecem no nosso caminho por acaso, mas são colocadas ali pelo próprio Deus, para que assim possamos mostrar a Ele que estamos aprendendo. Sim, estamos nos tornando bons iguais ao nosso Pai, que é a bondade suprema. Foi isso que o nosso irmão Paulo quis dizer quando escreveu. Verso: porque somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente para que andássemos nela. Efésios 2:10. Essa é uma verdade que posso comprovar na minha vida e da minha esposa incontáveis vezes. Em uma dessas vezes, conforme já testemunhei em outro estudo, Deus nos deu a oportunidade de servir por cerca de 7 anos, dia e noite, por tempo integral, a uma irmã viúva e idosa da igreja. Aprendemos e crescemos com essa longa experiência. Vivemos em um mundo carente da nossa ajuda. Vivemos em um mundo que está repleto de pessoas carentes de ajuda em todas as áreas da vida. Vemos carência tanto fora quanto dentro da igreja, entre os nossos irmãos e irmãs em Cristo. O que não falta no nosso caminho rumo aos céus são pessoas que precisam de nossa ajuda, sem mencionar as boas obras ligadas à manutenção das nossas igrejas, que, como qualquer outra organização neste mundo, precisam ser mantidas se não queremos que caiam em ruínas. João 2:17. A caridade é um dom universal. Algo muito interessante é que a caridade, que é este desejo de fazer o bem aos outros, entra na categoria dos dons universais que Deus nos deu. São universais porque foram dados a todos os seres humanos com o objetivo da preservação da nossa raça. Outros dons universais são o amor, a honestidade e a justiça. Isso significa que todas as pessoas, em diferentes graus, demonstram essas qualidades, independentemente de qualquer religião. É por isso, por exemplo, que às vezes vemos um descrente mais caridoso, mais amoroso, mais honesto e mais justo do que nós que tememos a Deus. Como sempre, Satanás utiliza as coisas boas que Deus criou e as transforma em obstáculos para o relacionamento do cristão com o Senhor. Aliás, o inimigo faz isso com tudo na vida. Como ele não tem a capacidade de criar nada, ele sempre distorce a boa criação de Deus para distanciar as pessoas do próprio Criador. Vemos essa realidade com o sexo, o alimento, as artes e tudo mais.
como Satanás utiliza das boas obras como uma armadilha. Uma tática frequentemente usada pelo inimigo é fazer com que o cristão seja muito atuante na prática de boas obras, mas negligencie a obediência no seu relacionamento pessoal com Deus. Esta estratégia de Satanás é muito eficaz por vários motivos, mas deixe-me mencionar os dois principais. Primeiramente, é eficaz porque se trata de um dom que realmente todo cristão deve pôr em prática. Verso: para que o homem de Deus seja capaz e completamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. E como o próprio Jesus nos disse, amar ao próximo como a nós mesmos está no mesmo nível que amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22, 39 e 40. Ou seja, ajudar o nosso irmão é um dos temas principais de todas as Escrituras Sagradas, e é inconcebível um cristão que não se interesse em fazer o bem aos outros. As boas obras, o reconhecimento e o orgulho. O segundo motivo que esta estratégia é tão eficaz é porque este é um dom visível e geralmente recebe a aprovação, o elogio e o incentivo de todos. 1 Timóteo 5,25. Isto nos deixa orgulhosos, mas mais do que isso, o estímulo dos outros cria em nós a ideia de que o plano de Deus para a nossa vida está sendo cumprido com as nossas boas obras. Este sentido de propósito é usado pelo inimigo para que deixemos de lado a nossa completa devoção a Deus e nos concentremos nos nossos atos de bondade. E isso foi o que Jesus nos disse, quando censuraram a mulher que ungiu seus pés com um perfume caro. Imaginaram que Deus teria mais prazer se o dinheiro fosse usado para ajudar os pobres. Verso: por que perturbais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Mateus 26, 10 e 11, Deuteronômio 15, 11. A nossa bondade não substitui a nossa obediência. Irmãos, por mais nobres que sejam os nossos atos, jamais poderemos usá-los para substituírem a completa obediência a Deus. Tal qual o Senhor nos disse através do profeta Isaías. Verso: eu exporei essa retidão tua, e quanto às tuas obras, elas não te beneficiarão. Isaías 57, 12. As boas obras por si mesmas não levarão ninguém aos céus. Pois se fosse esse o caso, encontraríamos lá uma imensidão de pessoas que rejeitaram a Jesus como seu Salvador, mas que fizeram o bem ao próximo. De fato, há muitos indivíduos que rejeitam a própria existência de Deus e, no entanto, estão profundamente engajados na prática de boas obras. O que remove de nós a condenação de Deus e o que nos garante a vida eterna é tão somente a nossa fé em Cristo e a obediência às suas palavras. Verso: quem crê, grego pistevo, no Filho tem a vida eterna, grego zoin, êonio. O que, porém, desobedece,
grego apetheo, ao filho não verá a vida, mas sobre ele permanece, grego meno, a ira, grego ori, de Deus. De novo, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. As rosas, os chocolates e o adultério. Uma parábola. Um certo homem casado tinha como hábito passar as noites de sábado em um prostíbulo da cidade, deixando em casa a sua esposa, que o amava muito e que por isso não conseguia dormir, preocupada com a sua segurança, pois sabia que ele se encontrava em um ambiente que um dia poderia lhe custar a vida. O marido, muito carinhoso, sempre declarava a ela o seu amor incondicional e, como prova, nos domingos de manhã sempre chegava em casa com um arranjo de rosas, os melhores, mais lindos e mais perfumados que se podia conseguir, além de uma caixa de bombons, também de qualidade, pois ele sabia que ela se agradava muito de flores e chocolates. E sempre, ao ver os presentinhos que trazia, lhe abraçava e beijava com ternura. E confessava que jamais viu um marido tão atencioso. O adúltero espiritual. Queridos, Deus se agrada muito das boas obras dos seus santos. Mas ainda que praticássemos todas as boas obras do mundo, o Senhor não as aceitaria como uma substituição para a nossa fidelidade. Enquanto o cristão estiver apaixonado pelo mundo e pelas coisas que há no mundo, ele está andando em desobediência à palavra de Deus e vivendo em um adultério espiritual. Ele imagina que o Senhor, vendo as suas boas obras, está disposto a aceitar a situação, como a esposa da história acima, mas está completamente enganado. Isso foi o que Tiago quis dizer quando escreveu: adúlteros, grego moirales, não sabeis que a amizade, grego filia, do mundo, grego cosmos, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo, grego erthros, de Deus, grego theos. De novo, adúlteros. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. O nosso tempo neste lugar está prestes a terminar. Não caiam nas armadilhas do inimigo, que procura de qualquer forma manter o amor do cristão por este mundo presente, para que naquele grande dia ele fique para trás. Demonstrem a sua fidelidade ao Senhor, se dedicando somente a Ele. Aí sim, todas as suas boas obras serão consideradas justas por Deus. Verso. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Apocalipse 19:8. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site
marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.